Olá, paz e graça, passando aqui para deixar uma palavra maravilhosa para nossas vidas. Nós vamos aprender como confiar em Deus sem duvidar, depositar nossa confiança nele, ter a certeza, né, que ele não falha. Então, eu vou ler aqui, eu já deixei marcado aqui. Eu vou ler primeiro aqui no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Então aqui a palavra fala que o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Mas esse povo é um povo que confia em Deus, é um povo que deposita toda a sua confiança em Deus. É um povo que confia em Deus de uma forma inabalável, como está escrito aqui, né? No primeiro versículo que eu li, que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. Então esse povo é um povo que não se abala com nada. É um povo que tem a certeza que Deus tem controle sobre todas as coisas, que Deus tem todo o poder no céu e na terra e que nada acontece sem a permissão de Deus. Então esse é o povo que confia em Deus como um monte Sião que não se abala. Nós sabemos que um monte não se abala com as chuvas, não se abala com os ventos, não se abala com as tempestades, não se abala com nada. Então assim somos nós. Nós temos que confiar no Senhor de uma forma inabalável, de uma forma que nós não venhamos se abalar com nada. Às vezes Deus coloca, né? Deus nos coloca numa situação difícil, complicada, numa situação de desesperança. Mas Deus nos coloca nessas situações assim difíceis para ver se a gente confia nele ou não confia. É nessa hora que a gente tem que mostrar a nossa confiança em Deus. É nas horas difíceis, nas horas de desesperança, que a gente tem que mostrar que a gente confia em Deus, que a gente tem a certeza que ele tem controle sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, porque é ele que determina tudo nas nossas vidas e nada acontece sem a permissão dele. E aqui na Bíblia nós podemos ver exemplo, né, de pessoas que confiavam em Deus e podemos ver um exemplo também de pessoas que Deus colocou em situação para mostrar que a pessoa não tinha aquela confiança ainda total, né, aquela confiança inabalável nele. Eu não vou mostrar todos os exemplos, né, para não demorar tanto, mas eu vou ler aqui essa parte aqui, essa passagem aqui que eu já deixei aqui marcado, sobre Pedro, né? Nós vamos ver o exemplo do apóstolo Pedro quando Jesus pediu para ele andar e ao encontro dele sobre as águas. Então Jesus colocou Pedro numa situação difícil para ver até onde ia a confiança de Pedro, né? Para ver se Pedro tinha uma confiança total nele, para ver se Pedro tinha certeza, né, que ele tinha controle sobre todas as coisas. E nós vamos ver no que deu. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, eu vou ler do versículo 28 até o versículo 31. Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andava sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então nós vemos que apesar de Pedro andar com Jesus, Pedro já tinha experiência com Jesus. Pedro via os milagres que Jesus fazia, mas Pedro ainda não tinha uma confiança totalmente nele. Pedro ainda não confiava da forma que deveria confiar. Então, Jesus criou essa situação para mostrar para Pedro
que ele precisava confiar nele de uma forma inabalável. Confiar como os que confiam, como um monte, né, que não se abala. E nós vemos que Pedro, apesar de Pedro já ter experiência com Jesus, Pedro duvidou. Pedro não teve aquela confiança total. Porque nós podemos ver aqui na palavra que Pedro Pedro perguntou: Jesus, se és tu, faz com que eu vá contigo sobre as águas. Jesus disse: venha, venha. Jesus testou a confiança dele naquele momento. Pedro fez Pedro pediu um sinal, né? Vamos supor, Pedro pediu um sinal. Jesus, se é tu, faz com que eu vá contigo sobre as águas. Então Jesus falou: venha, venha. Jesus estava ali, né, presente. Pedro sabia que Jesus estava presente, mas Pedro foi e disse: se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro até pisou na água. Pedro, aqui a palavra fala, né? Porque eu não li o capítulo todo. Pedro até deu o primeiro passo. Ele pisou ainda pisou na água, no mar, deu o primeiro passo. Então era para ele continuar firme, era para ele continuar acreditando que Deus estava no controle. Porque se ele continuasse andando, continuasse caminhando, fosse em frente, né? Seguisse em frente ali, confiando, ele ia ver o sobrenatural. Ele ia ver o sobrenatural de Deus. Mas quando ele até deu o primeiro passo. Ele até botou o pé na água, né? No mar. E foi andar um pouquinho, deu o primeiro passo. Mas depois ele começou a afundar. Então, Pedro ali Aí depois quando ele começou a afundar, né? Nós vemos aqui que ele começou a gritar, a pedir socorro. E aí Jesus estendeu as mãos e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Então Pedro não deveria duvidar, ele tinha que confiar. Porque quando você duvida, aí sim você pode naufragar. Então, esta palavra de Deus aqui está nos ensinando o quê? Que a gente tem que ter uma confiança inabalável. Porque se a gente não confiar, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer como Pedro, a gente vai afundar, a gente vai naufragar, a gente vai perder, a gente vai... muitas coisas que acontecem quando a pessoa não confia em Deus. Então é preciso confiar em Deus de uma forma inabalável. E confiar é ter a certeza que ele tem controle sobre todas as coisas. Então, naquele momento ali, Pedro duvidou. E o que foi que aconteceu? Pedro já estava afundando. Quando ele viu que ele estava afundando, foi que ele começou a clamar. E aí, Jesus, misericordioso, socorreu ele. Mas se ele não clamasse ali, não gritasse ali, não pedisse socorro ali naquele momento, Pedro ia morrer. Então, nós podemos ver esse exemplo aqui, né? Que nós temos que ter uma confiança total no Senhor. Não é duvidar, dizer: Senhor, se és tu, faz isso. Senhor, se és tu, faz aquilo. E na hora que Deus disser: eu estou no controle, eu estou aqui, eu estou presente, sou eu na tua vida. E você, sou eu que permiti essa tempestade, mas eu estou no controle, eu vou te livrar, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, eu vou te dar livramento, eu vou te dar cura. É isso que Deus fala, gente. É isso que Deus fala para nossas vidas. Mas às vezes a pessoa duvida, a pessoa faz como Pedro. A pessoa não tem essa confiança. E por não ter essa confiança, a pessoa perde a bênção, perde a cura, perde o livramento, perde tudo. Então é necessário confiar no Senhor de uma forma inabalável. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, permaneça confiando nele. Permaneça confiando que Deus tem controle sobre todas as coisas. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver o milagre acontecer. Você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Porque você confia em Deus. E a palavra aqui diz o quê? Que Deus, ele protege o seu povo desde agora e para sempre. Mas é um povo que confia nele. Toma posse desta palavra. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.